O Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. 50 pontos Flamengo, Cruzeiro 47, Palmeiras 40. Briga pelo título até aí. Mirassol, campanha extraordinária, é o 4º colocado no G4. Bahia saiu do G4 nessa rodada, Mirassol venceu, Bahia perdeu, foi a mudança na tabela. Botafogo está no G6, São Paulo encostou, né? São Paulo chegou à mesa, embora com 2 jogos a mais. Mirassol, Bahia e Botafogo também tem 2 jogos a menos. Sim. E o São Paulo encostou no Botafogo com 2 jogos a mais, mas está subindo na tabela. Bragantino em queda livre, despencando na tabela pós-Mundial de Clubes, está com 31 pontos. O Corinthians chegou a 29, vai dando um respiro para o Corinthians. O Fluminense é o 10º. Ceará, Inter, Galo, Grêmio, Vasco, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Do Fluminense para baixo, só o Fortaleza venceu nessa rodada. Só o Fortaleza somou 3 pontos. E a briga pelo título, vamos falar dela agora? Dos 3? Vamos. Fala a verdade, aí muita gente pensou ontem, depois do gol do Jean Lucas, né? Aí, ó, o campeonato está entre os 2 mesmo, não tem jeito. Mas o Cruzeiro não deixa ficar só entre os 2. E o Cruzeiro, para mim, assim, está muito forte ainda na briga. O GE hoje traz o Cruzeiro, calcula em 14% as chances de título. Eu não sou matemático, a minha impressão é que a chance é maior. A minha impressão é que o Cruzeiro está mais na briga do que os 14% calculados pelo Gato Mestre, mas é uma mera impressão, não é um cálculo, né? O Gato Mestre chegou a este número de 14%. E eu acho que tem muita briga, até pelo fato de o Cruzeiro estar enfrentando muito bem a elite, e ele vai ter os jogos contra Palmeiras e contra Flamengo fora de casa, e o Cruzeiro não perde fora de casa há meses sem perder fora de casa. São 5 meses sem perder um jogo fora de casa. Essa sequência começa com o Mochuca e Runa, o resultado foi muito ruim, mas não perdeu, 1-1. Depois ganhou do Sport, ganhou do Vila Nova, Copa do Brasil, ganhou do Fortaleza, empatou com o Vitória, ganhou do Fluminense, empatou com o Corinthians, ganhou do Botafogo, CRB fora de casa ganhou, empatou com o Mirassol, ganhou do Galo na Copa do Brasil e agora derrota o Bahia. São 12 jogos seguidos sem derrota fora de casa. E o Bahia estava com uma invencibilidade em casa bem grande também, acho que 14 Ainda jogos. tem quem achasse que o empate do Cruzeiro com o Mirassol fora de casa era um mau resultado. Pô, ninguém ganha do Mirassol. Foi lá e empatou. E como vocês estão vendo essa corrida? Eu vejo assim, estou dando um palpite, né? Eu não tenho como calcular, não estou calculando. O GE hoje, eu fiquei surpreso quando eu vi as contas do GE, porque na minha impressão eu acho que a chance do Cruzeiro é maior. Mas assim, é um palpitômetro meu, do que 14%, 15%. Além disso, você tem 4 confrontos diretos, né? Você tem Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, pelo mando de campo. Flamengo e Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo e Palmeiras. E Flamengo e Palmeiras. Você tem 3 mandos de campo. E eu acho que 3 tem confrontos diretos. Tem o fator de o Cruzeiro já ter feito 23 jogos e os seus principais concorrentes ainda não terem 23 jogos. Então, e o jogo adiado do Flamengo é contra o Sport. Então. Com todo respeito ao Sport, é um jogo em que o Flamengo tem tudo para passar o carro. Assim como o jogo adiado, do Palmeiras é o Juventude em casa, o Palmeiras é muito favorito. Então, só que é muito... Tipo assim, é por isso que eu acho que a matemática, ela diz um pouco, mas ela não diz tudo, porque tudo depende do contexto. Aí você imagina esse Palmeiras e Palmeiras e Juventude ou Juventude? Palmeiras e Juventude e Sport e Flamengo. Mas mesmo que o Flamengo ganhe seu jogo, que é muito provável, do Sport, ele fica a 6 pontos do Cruzeiro, eu acho que o campeonato ainda fica muito aberto ainda. Não, muito ainda aberto. tá. Ainda a gente vê de contexto, assim... Para mim, é muito difícil alguém tirar o título do Flamengo Do Flamengo, pelo desempenho que o Flamengo tem e pelo elenco. Assim, para mim, de 2019 para cá, que vem um domínio absurdo do Flamengo de ganhar títulos todo ano, de se colocar como protagonista de todas as competições todo ano, é a primeira vez que o Flamengo tem um elenco tão forte. O Flamengo tem um elenco... Sempre teve um elenco forte, mas o desse ano é mais forte do que todos esses outros anos de 2019 para cá. E o outro fator, para mim, positivo, que vai fazer esse Flamengo sair na frente, como já está, né, na briga pelo título, é que ele tem um técnico que, além de ter muita qualidade, ele vai ter muita dificuldade de ser demitido.
porque ele é um técnico muito identificado com a torcida. Ele é um cara que tem uma história com o Flamengo. E eu acho que se o Flamengo, de 19 para cá, ele não conseguiu uma hegemonia ainda maior, assim, principalmente de campeonato brasileiro, que é um campeonato de mais regularidade. Se você olhar, o Palmeiras ganhou mais campeonatos brasileiros de 19 para cá do que o Flamengo, certo? O Flamengo ganhou 19 e 21. O Palmeiras, aliás, 20 e 21, né? Aquele da pandemia. E o Palmeiras ganhou 3 campeonatos, não foi? Nesse meio tempo. Palmeiras ganhou de 19 para cá? É. Ganhou brasileiro? Ganhou 21, 22 e 23. 22 Não, 22 e 23 ganhou. 21 foi o Galo. Então foram 2 para cada um. Mas para mim, Depende, se você fizer um recorte de 18 para cá, o Palmeiras ganhou 3. Então vamos nesse. 18 com o Filipão e 2 com o Abel. Pronto, vamos nesse recorte. Não, porque o meu ponto é o seguinte, o investimento em elenco é parecido, só que o Palmeiras teve uma estabilidade de treinador. O Palmeiras de 20 para cá teve o mesmo treinador. Então, ele roda elenco, ele perde jogadores, ele contrata outros, ele é um time que se carrega muito pela base, mas é um time que sempre teve o mesmo treinador se reinventando e dando uma estabilidade para esse elenco. Porque pode ver, o Palmeiras em toda a temporada tem momentos ruins e, de repente, ele renasce e ele briga. E ele está sempre brigando pelos títulos. Para mim, o Flamengo só não conseguiu ser ainda mais hegemônico do que ele tem sido, né, nessa briga com o Palmeiras, porque ele troca de treinador a cada instabilidade que há. E também, na minha opinião, porque, ao contrário desse ano, não olha para o brasileiro como uma prioridade, olha para as Copas. Também. Olha muito para as Copas, né, dá um peso muito grande às Copas, e esse ano o clube decidiu estabelecer o brasileiro como prioridade. Eu acho que isso também tem um peso. Eu acho que tem, mas eu acho que um campeonato de regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, você precisa de um trabalho mais estável do que nas Copas. Nas Copas você pode fazer um bom jogo, 2 bons, sabe, aquele mata-mata que aí joguei aí dá mal, mas a volta eu joguei bem, aí fui lá, ganhei. Mas por incrível que pareça, o brasileiro é meio olhado em segundo plano. Se a gente for olhar, por exemplo, o título de 23 do Palmeiras, ele só foi acelerar no brasileiro quando cai na Libertadores pro Boca. Os times aqui, eles olham muito para as Copas e aí quando cai nas Copas, eles, opa, tem o brasileiro. Só que aí, Rizek, tem o diferencial de você ter um treinador com mais estabilidade, que conhece muito bem o elenco, que sabe como motivar esse elenco, como sair das Copas e falar, beleza, eu vou ganhar 10 seguidas, como foi o Palmeiras de 23. Em 2022 aconteceu, acho que 2022 também, né? Não teve uma sequência também muito grande do Palmeiras, enfim. Então, para mim, hoje, o Flamengo tem não só o melhor elenco disparado, que já teve de 19 E a sequência vem depois de cair na Libertadores para o Furacão. Exatamente. Naquele ano. Tem esse elenco, o melhor que já teve de 19 para cá, como tem um técnico que vai aguentar esses momentos se houver de oscilação. Porque é um técnico que primeiro chegou já ganhando, né? Então, assim, ele já chegou com um carisma, claro, da torcida, da diretoria. E tudo. Porque tem identificação, porque conhece o clube. Isso é muito importante dentro de um clube complexo como o Flamengo, conhece o clube. E ele chegou ganhando. E aí ele vai crescendo junto. Então, nos momentos ali em que tem alguma instabilidade, a derrota para o Galo no primeiro jogo da Copa do Brasil, que pesou um pouco, mas aí depois fez um bom jogo lá, caiu nos pênaltis. Essa eliminação, ela não pesou tanto quanto talvez pesaria se o treinador não fosse um Felipe Luiz, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz reúne a qualidade de um treinador muito promissor com um ambiente que ele conhece e domina muito bem, que é o Flamengo, e o carisma da torcida. Então, para mim, a tendência é o Flamengo hoje ser, daqui para frente, com o Felipe Luiz, se o Felipe não escolher sair ano que vem, ser muito dominante. O GE calcula... uma manchete forte, hein, da Renata. O GE calcula, gato mestre, chances de título do Flamengo 41,77%, Palmeiras 40,24%, muito próximas, e são os times que dependem apenas deles, né? Como tem o confronto direto, se o Palmeiras derrota o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras assume a liderança do campeonato. E o Cruzeiro em 14,76. Tudo isso começou porque eu olho para essa diferença dos dois para o Cruzeiro e, embora não seja matemática a minha opinião, não é calculada, eu opino, é uma opinião,
que o Cruzeiro tem mais chance do que esse cálculo feito aqui. É só uma opinião. Dependendo do que aconteça nos confrontos diretos, o campeonato pode acabar, entre aspas, não matematicamente, provavelmente, na 30ª rodada. Porque o Flamengo... Vocês acompanham a Renata nesse comentário de que a tendência é o campeonato ir para o Flamengo? Eu acho que o favorito é o Flamengo. Eu também acho, se mas fosse o Palmeiras falar. está jogando... Tudo pode acontecer, cara. Eu estou dizendo é que tendência- dentro da análise do que eu vejo hoje... A palavra por causa favorito de não é elenco e por- campeão, Exatamente. não é significado campeão, eu é acho que tem que mais chance. E o desafio dos outros é maior, pelo elenco e pelo técnico. Eu acho que essa porcentagem, do gato mestre, é importante porque mostra como o Palmeiras está tentando acompanhar o Flamengo no jogo. O Palmeiras tem jogado muito bem também, né? Começou a jogar muito bem. Não estava jogando tão bem, está jogando muito bem. E o Cruzeiro também joga bem, né? Então, o campeonato está legal porque você tem 3 times jogando muito bem em alto nível. 3 candidatos em alto nível. Agora, eu acho que o campeonato pode acabar na 30ª rodada, entre aspas, por causa da questão matemática. Por quê? O primeiro confronto direto é na 26ª rodada, Flamengo e Cruzeiro. Na 29ª, deve ser 19 de outubro, temos Flamengo e Palmeiras. E na rodada seguinte, Palmeiras e Cruzeiro. São os 3 confrontos. Então é 30 de outubro. Isso aí é 26 de outubro. Não vai estar decidido provavelmente matematicamente, mas dependendo do que aconteça nesses 3 mata-matas aí, o campeonato pode ser encaminhado a 8 rodadas do fim, entendeu? Ou não, mas... Eu gosto de ver muito a cada... Primeiro, você acompanhou a Renata? Não, eu acompanho, mas assim, o Palmeiras é muito pela questão do elenco, pela identificação e pelo trabalho do Felipe Luiz, assim. Eu acho que a gente nunca viu... Eu acho que foi o último Flamengo do Jesus. O resultado e o desempenho. Difícil, os caras são realmente... Eu vejo esse Flamengo, inclusive, um pouco melhor do que o do Jorge. Tem mais opção, né? Também, mas jogando também, assim. Em termos de ponto, Flamengo e Palmeiras têm, nesse momento, as melhores campanhas de suas histórias. Total, então assim... O campeonato é de alto nível, né? Sugere uma pontuação altíssima para quem bater campeão. E você olha a regularidade desse Abel, do Palmeiras, não dá para você duvidar, é claro, mas se fosse uma porcentagem maior, eu daria também para o Flamengo. E, naturalmente, depois o Palmeiras, porque é embaçado, assim, os caras são muito confusos, é absurdo, assim. Eu concordo. Eu só acho... aí não estou discordando da Renata, eu fazendo um complemento. Eu acho que o elenco é muito bom, é espetacular. Para a América do Sul, então, assim como o do Palmeiras também, o Flamengo é melhor. Mas acho que o jogo do Flamengo é mais impressionante que o elenco, cara. O controle que o Flamengo tem do jogo, o trabalho, a forma como o time joga. Você vê o jogo, esse time não vai tomar gol, entendeu? Esse jogo vai começa o jogo. Você começa, estou lá comentando, eu faço muito jogo do Flamengo, tipo, não vai tomar gol nenhum, entendeu? E vai fazer 1, 2... E nem faz todos os que cria, né? Cria um monte de chance. É muito sólido. O time, além de ser bom, jogar bem, produzir ofensivamente, ele é muito sólido, ele é muito consistente, ele é muito bem treinado. E os jogadores, Rizek, eu já falei isso aqui em várias ocasiões, inclusive na época do Jorge Jesus. Os jogadores têm uma vontade de jogar pelo Flamengo. É impressionante, eles se matam em campo, cara. Eles dobram a marcação o tempo inteiro, os caras não conseguem jogar contra eles, é muito difícil. Por isso que eu acho que você tem que reverenciar Palmeiras e Cruzeiro, que eles estarem conseguindo manter a disputa no campeonato contra um Flamengo nesse nível, é para aplaudir, cara. E assim, a polarização dos dois, fruto da competência, né? Não foi uma polarização artificial. Graças à competência dos dois clubes que chegaram nesse patamar de investimento, Flamengo e Palmeiras, e investimento com bom gosto, né? Não basta só gastar grana. Eu acho que se a gente olhar os pontos corridos de 18 para cá, está claro. 18, Palmeiras campeão, 19, Flamengo campeão, 20, Flamengo campeão, 21, Galo, né? A exceção que comprova a regra. 22, 23, Palmeiras, 24, Botafogo. Como o Galo conseguiu num ano se colocar, e esse ano já não parece, embora ainda com chance, não parece ser candidato, como o Galo também foi aquele ano, não voltou a disputar título brasileiro. Foi forte em outras competições como as Copas. Mas eu gosto de ver a cada 5 jogos, os próximos 5 jogos, e eu acho que, por exemplo, a caminhada do Flamengo é difícil nos próximos 5 jogos, porque ela envolve rivalidade regional. O Flamengo vai encarar o Vasco. O Flamengo é muito melhor que o Vasco.
em tese, o Flamengo é muito favorito. O primeiro turno foi 0-0. Exato. Ia falar exatamente Mas isso. o Flamengo é muito favorito. Como também no primeiro turno, o Flamengo não derrotou o Botafogo, certo? Foi empate 0-0. no Maracanã, 0-0. O Botafogo criou muitos problemas para o Flamengo Foi um no jogo Maracanã. ali, foi um jogo. O Botafogo deu trabalho. Foi. Vai pegar o Corinthians fora, o Corinthians em Itaquera, Primeiro turno foi 4-0. sim, no Maracanã. Vai pegar o Cruzeiro em casa e vai pegar o Bahia fora. Cara, é uma caminhada que não é simples, é dura. O Bahia, Né? e na Fonte Nova, o primeiro a ganhar Exato. foi o Cruzeiro. Agora. E depois desses 5 jogos, vem o Palmeiras, que é o sexto, que não está aí na tela. O Cruzeiro vai encarar o Bragantino em casa, o Vasco fora, visita o Flamengo, tem o Sport em casa e o Galo fora. E o Palmeiras vai ter o Fortaleza em casa, o Bahia fora, o Vasco em casa, o São Paulo fora e o Bragantino em casa. Eu acho a caminhada do Flamengo dura, cara. Dura. Ainda mais porque Flamengo e Palmeiras vão jogar as Copas. E o Cruzeiro, até o fim do Brasileiro... As Copas não, a Libertadores, né? E jogar só o Campeonato Brasileiro. Olhando assim, o Cruzeiro é quem, teoricamente, né, enfrenta adversários mais acessíveis teoricamente. Você acha? A continuidade do Flamengo eu acho que é mais difícil que a do Palmeiras, por exemplo, do que a do Cruzeiro. Eu acho do Palmeiras mais difícil. Não, mais fácil. Então, enfim, do Flamengo eu acho que vai ter Flamengo é aí mais difícil. essa sequência mais difícil. Vamos ver como cada um deles vai se sair. Tem o São Paulo Campeonato ali Brasileiro, cara. Tem o São Paulo ali no Essa Palmeiras. disputa dos três tá É. demais. Tá demais, tá demais. Agora a gente traz informações do Flamengo. O Ricardo Lai acompanhou o Dia Rubro-Negro e conta pra vocês. Fala, Rizek, um abraço para você, boa tarde a todos. O Rossi deu entrevista coletiva no fim da manhã de hoje aqui no Ninho do Urubu. Ex-jogador do Estudiantes da Argentina, o próximo adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, o primeiro jogo no Maracanã. O Rossi falou, né, desse seu passado no Estudiantes, ainda no início da carreira, com 18 anos de idade, e projetou uma partida muito física contra os argentinos, o jogo do Maracanã na quinta-feira à noite. O Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça. Depois aí fui para o Boca. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Mas isso aí, dentro do campo a gente somos 11 contra 11, vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores, mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. O Felipe me dá essa confiança de poder falar com ele, e ele, desde o primeiro dia que chegou, falou que tudo que eu vejo de lá atrás é importante também. Então, seja não só no aspecto ofensivo, sino também no defensivo, na bola parada, ajuste que a gente vai fazendo dentro do jogo faz diferença para que a gente depois também consiga vencer o jogo, que é nosso maior objetivo, jogo a jogo. O Flamengo que vive a expectativa da volta do Jorginho e do Alexandro, jogadores que estão se recuperando de problemas musculares. Há uma possibilidade de eles estarem à disposição na quinta-feira à noite. E o Flamengo volta a treinar nesta quarta-feira pela manhã aqui no Ninho do Urubu. Tchau, tchau, um bom programa para vocês. Obrigado, Lai. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto desta quinta-feira contra o time do Estudiantes da Argentina, jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores da América. Mengão, né, que precisa fazer o resultado positivo no Maracanã para levar, logicamente, um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!